tarde, meu nome é Janine Ramos, sou advogada, pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões e também Direito Previdenciário e uma apaixonada por Direito Constitucional. Bom, e uma pessoa também que milita por ter direito constitucional nas escolas, né? Pelo direito do direito constitucional das escolas. Bom, no antigo vídeo nós falamos um pouquinho sobre a teoria geral da Constituição, né? Como a Constituição ela é formada, ok? Mais ou menos. E a gente prometeu que nesse vídeo nós estaríamos tratando do poder constituinte, de algumas teses da aplicação da norma constitucional no tempo, e é o que nós vamos fazer. Bom, o nosso poder constituinte, ele pode ser dividido, né, no poder constituinte originário. O que é o poder constituinte originário? É aquele poder inicial, de primeiro grau, um poder genuíno, que dá o início a uma nova ordem constitucional, a um novo regime jurídico naquele país, naquela nação, né? Um poder originário, de primeiro grau, inicial. Por ser um poder inicial, ele é ilimitado, ele é incondicionado, permanente. Por que ele é ilimitado? Porque ele não se submete a nenhuma outra norma antes dele, ou seja, ele está dando início ao novo ordenamento jurídico, então não vai se submeter a nenhuma outra norma. É incondicional porque se não se submete, não precisa obedecer nenhum procedimento ou forma para poder se construir, certo? Ele é um poder incondicionado, ilimitado, inicial, de primeiro grau, genuíno e permanente, porque até se inaugurar uma nova ordem jurídica, é aquela ordem que fica, aquele poder constituinte que permanece. Ele é um poder também político, porque ele decorre da vontade do povo. A titularidade do poder constituinte originário é a titularidade do povo. Então, por isso ele é um poder político também. E nós temos também um poder constituinte derivado. O que é o poder constituinte derivado? É aquele que é o poder que dá para você reformar uma Constituição. Ou seja, para você modificar uma Constituição, nós temos o poder constituinte derivado, que é o poder reformador, e o poder decorrente. Então, ele é considerado um poder de segundo grau, certo? Então, o poder reformador, ele é um poder jurídico, porque ele nasce de normas, né? Ele está lá estipulado, vai dizer quais matérias podem ser objeto de emenda, como é que vai ser esse procedimento. Então, ele é condicionado a procedimentos e normas. Ele é limitado ao poder constituinte originário. Deve obedecer o que o poder constituinte originário ditou, né? Poder jurídico, condicionado, limitado, de segundo grau, certo? Então, nós temos esse poder constituinte derivado reformador, que vai reformar uma Constituição através das emendas constitucionais, que a gente vai saber quando a gente for estudar o processo legislativo, qual é o procedimento que deve seguir para você fazer uma emenda à Constituição, porque é um procedimento bastante rígido para você fazer uma emenda à Constituição. E quando a gente for estudar processo legislativo, nós vamos saber que procedimento é esse, certo? E nós temos o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder dado aos estados para que eles criem as suas próprias constituições, correto? Então, cada estado ele pode criar sua própria constituição, limitando, claro, os parâmetros estipulados pelo poder constituinte, né? Pela Constituição do Brasil, ok? E nós temos também o poder constituinte difuso. O que é esse poder constituinte difuso? É o poder de você alterar uma Constituição sem tocar em uma letra dela. Como assim? O texto constitucional ele vai permanecer o mesmo. O que vai modificar é a interpretação. Vai permanecer a mesma letra, o mesmo texto, vai permanecer igual. O que vai mudar
vai ser a sua interpretação. A isso nós chamamos de mutação constitucional. Ela é aceita pelo nosso ordenamento jurídico, inclusive também usada muito pelo nosso ordenamento jurídico. Um exemplo clássico que a gente gosta muito de trazer é o que vai acontecer no caso, né, da residência, né? A casa é asilo inviolável. Casa não é só a casa onde você chega, você dorme, você acorda, onde você não é só a sua casa em si, residência ou domicílio. Casa, hoje na interpretação através da mutação constitucional, também pode ser o seu local de trabalho, pode ser o seu trailer e por aí vai. A mesma coisa é o artigo 226, parágrafo 3º da nossa Constituição, que fala que a união estável é entre homem e mulher, né? Que é a proteção, o Estado vai dar proteção a essa entidade familiar. É uma entidade familiar, união estável entre homem e mulher. E hoje, através da mutação constitucional do poder constituinte difuso, nós sabemos que a entidade da união estável, a entidade familiar, união estável, não só é entre homem e mulher, mas sim também de casais, né, que tem no mesmo sexo. Então, isso que chamamos de mutação constitucional. E também, através da mutação constitucional, ela é informal, tá? Guardem isso, informal, certo? Então, esse é o nosso poder constituinte difuso. Passando, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Pronto. Passando, nós vamos para a aplicação das normas constitucionais no tempo. O que acontece? Vamos colocar um exemplo. Nós temos uma Constituição aqui de 1967, uma Constituição de 67, isso é emenda de 68. E aí surge a Constituição de 1988. Janine, o que acontece com essa Constituição de 1967, só a emenda da Constituição de 69? Ela é totalmente revogada. Surgiu uma nova ordem constitucional. O que acontece com a Constituição antiga? Ela vai ser revogada por inteiro. A Constituição vai ser revogada por inteiro. Aí você me pergunta, mas eu ouvi falar sobre o tal fenômeno da desconstitucionalização. O que é o fenômeno da desconstitucionalização? Acontece o seguinte, quando você pega essa antiga norma constitucional e não revoga, o que você faz com ela? Você transforma essa norma constitucional em normas hoje é sexta-feira, viu? Então, ó, já começa já a curtir. Então, você pega essa norma constitucional antiga, que iria ser revogada, e transforma em norma infraconstitucional na nova ordem jurídica. É possível esse fenômeno da desconstitucionalização? Poderia ser até possível esse fenômeno da desconstitucionalização se a nossa nova Constituição de 1988 dissesse expressamente que iria adotar a desconstitucionalização, ou seja, transformar a antiga Constituição em normas constitucionais. Mas a nossa Constituição não trouxe isso expressamente. Então, se ela não trouxe isso expressamente, o fenômeno da desconstitucionalização não está no nosso ordenamento jurídico até então. Correto? Então, assim, nós estamos falando da norma constitucional. Em relação às normas infraconstitucionais, ou seja, em relação às outras normas, né? Porque quando a gente for estudar a pirâmide de Hans-Kelsen, nós vamos saber, né? Constituição Federal, infraconstitucional, emenda, então nós vamos saber. Então, em relação às normas infraconstitucionais vigentes sobre a égide da antiga Constituição, o que acontece com elas? Então, a antiga norma constitucional, a antiga norma infraconstitucional, ela vai passar por um fenômeno de recepção ou revogação.
Se houver o quê? Compatibilidade material. Se houver essa compatibilidade material, ela vai ser recepcionada pela nova ordem jurídica. Compatibilidade material. Se não houver compatibilidade material, o que acontece? Ela vai ser revogada, ok? Então, a compatibilidade tem que ser material, do conteúdo da norma, ok? Em relação à compatibilidade formal, pouco importa a compatibilidade formal. Pouco importa como ela nasceu. O conteúdo é que tem que ser compatível, mas pouco importa como ela nasceu. Se ela nasceu como lei ordinária e hoje a nova Constituição diz que essa matéria ela deve ser objeto de lei complementar, o que acontece? Ela vai ser recepcionada como se lei complementar fosse. O que importa é a compatibilidade material. Formal a gente deixa para segundo plano. Ela vai ser recepcionada como se na forma que a nova Constituição ela exige. Foi o que aconteceu com o nosso Código Tributário Nacional, nosso CTN, que ele nasceu como lei ordinária, só que a nossa nova Constituição, ela trata o código, diz que a matéria, tributária, ela deve ser objeto de lei complementar. Então, o nosso Código Tributário Nacional, ele foi recepcionado porque houve, a compatibilidade material, e ele foi recepcionado como se lei complementar fosse, certo? Então, deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Não esqueci nada. Então, assim, e aí se houver, falei que hoje é sexta-feira, o pessoal já tá curtindo já. Então, deixa eu passar o carro. Então, se houver a revogação, se não houver a revogação, isso tira a nossa. Se houver a compatibilidade, a incompatibilidade material, como tira o foco, tira o raciocínio. Se houver a incompatibilidade material, ela será revogada de forma tácita, ok? Ela não vai ser revogada expressamente, não. Vai ser revogada de forma tácita se não houver a compatibilidade material. Então, acho que não esqueci nada. Então, outra parte sobre a aplicação da norma constitucional no tempo, da lei constitucional no tempo, eu vou até ler porque eu acho uma frase muito capciosa, que diz assim: direito pré-constitucional inconstitucional face à Constituição pretérita. O que é isso? O que é essa frase mirabolante ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que, por exemplo, nós temos uma norma X, ok? Uma norma X que nasceu sobre a égide da Constituição de 67, sua emenda no 69. Ela nasceu, pá! E aí foi declarada inconstitucional por em face dessa mesma Constituição. Foi declarada inconstitucional, então significa que ela foi expulsa, expurgada do ordenamento jurídico, perdeu validade, perdeu vigência. E aí surgiu uma nova ordem constitucional, certo? Surgiu uma nova ordem constitucional, no caso, a Constituição de 1988, e aí percebe-se que essa lei X que foi declarada inconstitucional lá sobre a égide da Constituição de 67, aí percebe-se que ela tem compatibilidade material. E aí? Ela vai poder ser recepcionada pela nova Constituição? A resposta é não. Ela não vai ser recepcionada pela nova Constituição, porque quando ela foi declarada inconstitucional, ela perdeu o quê? Ela perdeu vigência, ela perdeu validade, ela saiu, foi expurgada do ordenamento jurídico. Então, ela não vai ser recepcionada pela Constituição de 1988. Então, deu para entender mais ou menos o que é esse direito pré-constitucional inconstitucional face à Constituição pretérita, ou seja, a antiga norma considerada inconstitucional frente à Constituição antiga, ela não pode ser recepcionada pela nova Constituição, ainda que haja compatibilidade material. Então, porque perde validade e perde vigência.
Então, assim, por aqui a gente encerra o nosso videozinho. Hoje fez, que era 15 minutinhos, basicão. Mas tenha um bom final de semana. Bom final de semana constitucional. E na próxima semana a gente continua, né? A gente vai passar para o artigo 5º. Então, na segunda-feira, estejam com o vade-mecum em mãos, viu? Porque a gente vai explorar o artigo 5º todinho. Beijo e até mais!